Bora para mais capítulos de Debi Decorsifa, com direito a Debi Cosplayer, fim do mundo e muito mais. Eu sou o Drago Sarag, sejam bem-vindos à Toca da Cube e essa é a parte 3 das recaps de Debi Decorsifa. Para quem quiser ver as outras partes, é só ver a playlist no canal e se quiserem mais vídeos desse mangá, deixem seu like e ajudem a divulgar para que essa série continue. Dito isso, bora lá. O capítulo começa com Rokurou no seu quarto, cansado, imaginando que isso seria acúmulo de desgaste por causa da Debi vindo brincar todo dia. E nisso ele imagina que seria bom se ela fosse mais quieta, pelo menos por um dia. Nesse momento, o portal da Reizo surge e ele já começa a pedir pra Debi se controlar um pouco. Mas ele nem precisava se preocupar, pois a Debi chega completamente acabada, tendo que ser carregada pela Reizo. Reizo menciona que a Debi pegou um resfriado e que ela tentou muito impedir que ela viesse para o mundo humano. Mas como ela é muito teimosa e só ficava repetindo que ela queria ir brincar, não teve jeito. Rokurou tenta botar juízo na cabeça dela, dizendo que ela não está em condições para desafios deles. Mas Debi tenta parecer bem e manda irem logo pro desafio. Isso enquanto ela encara um espelho achando ser o Rokurou. Rokurou acaba ficando sério e diz que ela não tem condição alguma de competir assim e que ela deveria ficar deitada na cama para descansar. Nisso Debi começa a ficar séria e Rokurou já prevê um surto de reclamação vindo dela. Mas Debi simplesmente obedece e ele se acalma. Rokurou nota que aquele resfriado derrubou mesmo para ela estar sendo tão obediente e Reizo pede para ele cuidar dela até o tempo dela no mundo humano acabar. E diz que vai sair para trazer remédios. Nisso, Rokurou coloca deitada na cama e começa a cuidar dela. Alguns minutos se passam e Rokurou observa a Debi quieta e deitada, e começa a pensar que ele gostaria que ela ficasse mais calma, mas não necessariamente desse jeito. Rokurou continua a cuidar dela e Debi se desculpa por estar dando trabalho. Rokurou tenta descontrair e fica zombando da Debi, dizendo que ela realmente está dando trabalho. Mas nisso ela começa a chorar, o que faz Rokurou ficar bem preocupado, e se desculpar, dizendo que ele só estava tentando manter o costume de alfinetadas deles. Rokurou pergunta se ela gostaria de uma maçã e ela aceita. Nisso, Rokurou vai para a cozinha para cortar uma maçã para ela, enquanto fica pensando no quanto ela ficou abatida pelo resfriado. E no que está voltando, ele começa a pensar que a Debi atual é bem fofa e honesta. Mas ele tenta não pensar muito nisso, afinal é a Debi. Ao voltar para o quarto, ele traz as maçãs para a Debi, e ela acha estranha a forma que ele cortou. Mas Rokurou diz que aquilo é para fazer parecer um coelho, com a casca ficando parecida com as orelhas dele. Debi não entende muito bem, mas acha fofo e agradece. Mas nisso, Rokurou simplesmente recebe um critical pelo excesso de fofura da Debi e tenta fingir que não aconteceu nada. De repente, ele ouve um barulho e se preocupa com a Debi, mas ela apenas desmaiou de sono. E enquanto ela dorme, Debi começa a falar dormindo, dizendo que não aguenta mais comer. Mas nisso ela também agradece ao Rokurou por sempre brincar com ela e que ela sempre fica esperando animada por cada dia para ir brincar. O que deixa Rokurou sem reação alguma. No dia seguinte, Debi está recuperada e volta ao seu jeito barulhento e exagerada, mas nisso Rokurou menciona sobre ela ter falado dormindo e Debi diz que não se lembra de nada disso e pergunta o que ela disse. Como Rokurou não consegue dizer nada, Debi começa a ficar zombando com a cara dele, mas Temari nota algo estranho e pergunta se ela realmente se recuperou do resfriado, pois o seu rosto no cabelo estava completamente corado. Rokurou nota que ela se lembrava sim do que ela havia dito, mas Debi tenta fugir do assunto pedindo para irem logo pro desafio. O Omake nesse capítulo é bem simples. Rokurou comenta sobre a troca de uniformes pela mudança de estação e Debi diz que os demônios não precisam disso e que ela só tem essa roupa que ela sempre usa. Temari se propõe a ajudar ela a comprar roupas novas, porém, alguns dias depois ela surge com uma camiseta escrito "A Mais Forte" junto da Temari, com uma expressão de que toda a esperança havia sido perdida. Temari menciona que quando foram comprar roupas, Debi encontrou essa camiseta e insistiu que gostaria de levá-la. E por mais que a Temari insistisse para ela mudar de ideia, a Debi não quis ouvir. Destaque para a imagem pós-Omake com a Debi lembrando o que ela disse para o Rokurou quando estava resfriada. O capítulo seguinte já me pegou pelo título e vocês devem imaginar o porquê. O capítulo começa com a Reizo organizando um estudo sobre como os humanos fazem para passar o tempo. Debi concorda que isso é uma ideia boa, pois elas sempre estão jogando de acordo com as regras do Rokurou, e dessa forma ela pode estar prevenida do que pode surgir. Debi menciona que a Reizo foi investigar no mundo humano por mais informações, e Reizo demonstra que ela ainda se sente culpada pela última vez e pretende se redimir com a Debi, e nisso acabou procurando um local que fosse muito conhecido por ajudar a passar o tempo, e nisso ela foi parar na estação de Akihabara. Um pequeno contexto para leigos: Akihabara é um centro comercial que fica em Tóquio, muito conhecido por ser o foco de comércio envolvendo a cultura de animes e mangás. Resumindo, Akihabara é, no Japão, o que o bairro da Liberdade é para nós, fãs de animes. Ao chegar por lá, Reizo se depara com um otaku fedido encarando ela e dizendo que o cosplay dela era incrível. E aí já viu tudo, né? Reizo menciona que aquele otaku fedido começou a explicar sobre os gostos dele, mas como ele falava rápido demais, ficou difícil de entender tudo. Porém, o principal ela entendeu. De acordo com ele, um dos tópicos mais incríveis para passar o tempo seria o cosplay.
Reizo explica sobre cosplay para Debbie e diz que conseguiu algumas roupas para ela experimentar, mas nisso Debbie menciona que aquilo não serviria de desafio, e Reizo nota que realmente não teria como fazer um desafio com o Rokuro usando cosplays. Ela estava imaginando um concurso de cosplays por acaso? Reizo fica bem desanimada por ter falhado, mas Debbie, tentando ser gentil, aceita pelo menos experimentar as roupas que ela trouxe, e Reizo agradece, mas já ficando triste por ter falhado e por notar que a Debbie estava fazendo aquilo apenas para animá-la. Quando Debbie volta, ela está usando um visual de colegial fofa, e ela diz que é meio vergonhoso aquela roupa, mas pergunta se ficou boa. Porém, nisso uma chavinha vira na Reizo, que simplesmente começa a tirar uma porrada de fotos da Debbie colegial como se não houvesse o amanhã. Quando Debbie pergunta o que houve, Reizo apenas diz que não sabe o porquê, mas ela simplesmente não conseguia se segurar e sentia que precisava tirar essas fotos. Debbie se pergunta o que ela deveria fazer depois disso, mas Reizo, simplesmente pirada, pergunta para ela se não teria como experimentar outra roupa. Debbie se recusa, mas Reizo insiste dizendo ser pelo bem dos estudos, e logicamente que a Debbie foi se trocar depois desse pedido carinhoso da Reizo, que quase fez ela se molhar de novo. Assim que Debbie sai da sala, Reizo se recompõe e tenta entender o que houve, e nota que quando viu a Debbie de cosplay, ela simplesmente sentiu uma vontade insana de ver mais daquilo e suas emoções começaram a explodir. Logo depois, Debbie volta, dessa vez com cosplay de enfermeira e dizendo que estava na hora da injeção. Sim, isso é importante porque ela havia levado uma nota pedindo que ela falasse isso. Debbie se pergunta por que disso tudo, mas Reizo não pode responder, pois está ocupada pegando uma cerveja para conseguir resistir melhor a Debbie, e ela menciona que não sabe o porquê, mas ela está sentindo uma vontade incontrolável surgindo e pede para Debbie pegar a próxima roupa. Debbie até pensa em recusar, mas Reizo a encara como uma sobrevivente de um apocalipse zumbi e a Debbie só aceita. Reizo continua sem entender o que houve e imagina que esteja sendo incômodo para Debbie. Mas nisso a Debbie volta e eu vou dar alguns segundos para adivinharem o que ela veio dessa vez. Uma roupa de Bunny Girl. Sério, eu simplesmente quebrei com essa. Debbie começa a descrever alguns detalhes da roupa que fazem a Reizo ficar cada vez mais insana, até o ponto que ela simplesmente perde a razão e pula em cima da Debbie e começa a tirar a gravata. A cena corta e vemos Diablo recebendo a notícia de que a Debbie estava fazendo os estudos sobre os passatempos dos humanos e fica alegre que ela esteja começando a levar a sério, e decide ir verificar. No que ela abre a porta, vemos Debbie de maior escolar desesperada para Diablo ajudar ela, com a Reizo quase prendendo ela, provavelmente pensando em outras coisas a mais. No dia seguinte, Reizo se desculpa com a Debbie, dizendo que ela parece ficar bem alterada quando bebe, mas não entende por que ela agiria de forma tão agressiva, se bem que ela só bebeu depois da Debbie enfermeira, então... Mas Debbie apenas tenta ser gentil e dizer que estava tudo bem. O HQ do capítulo mostra a Debbie usando um Deb Bean para assar o marshmallow, e Rokuro diz que ela poderia dar um nome melhor para esse ataque. Mas ele começa a notar sobre essa habilidade dela de atirar raios pelos dedos, e pergunta se isso seria uma habilidade dela como The Strongest Demon. Mas Reizo diz que não. Reizo menciona que ela apenas estava concentrando sua energia na ponta do dedo, ou seja, ela fez um Laygun. Reizo menciona que apesar de não ser tratado como uma habilidade exclusiva dela, ela acredita que a Debbie seja a única capaz de fazer isso. Reizo explica que a Debbie tem capacidade de aprimorar suas habilidades naturais em até 10 vezes, tipo Toguro. Rokuro lembra que, no capítulo 4, ela tentou concentrar sua magia na cabeça para melhorar seu raciocínio, mas não adiantou nada. E nisso a Reizo simplesmente diz, se você multiplicar 0... Pois é. Destaque final para a Debbie maiô escolar que não deu para ver direito antes e ela tentou vestir mais uma vez depois. No capítulo seguinte, Rokuro se atrasa um pouco para encontrar com a Debbie, mas quando chega, ela diz que notou um ser estranho perto dela. No caso, era um gatinho. Rokuro fica bem animado com o gato, e Debbie não entende de início por que tanto ânimo, já que dos seres do mundo dos humanos, ela só conhece os humanos. Até que Rokuro explica que os gatos são animais de estimação das pessoas e que, como esse gato tinha uma coleira, ele deveria ter uma dona. Debbie diz não entender bem os humanos por terem um ser como aquele como servo. E Rokuro pergunta se ela não acha ele fofo, mas antes que a Debbie possa dizer que não se importa com ele, o gato acaba miando, que atinge Debbie com tanta força que ela simplesmente não consegue evitar de se apegar com ele. Rokuro, sabendo que o gato poderia ter uma dona, pretende ver aos arredores se havia alguém procurando pelo gato e deixa a Debbie cuidando dele por enquanto isso, o que a deixa bem irritada. Quando Rokuro volta, depois de não conseguir nenhuma pista sobre o dono do gato, ele encontra a Debbie simplesmente bobona brincando com o gato como se fosse um bebê. Rokuro a chama e ela tenta fingir que estava prestes a comer o gato por estar entediada, mas Rokuro só ignora e diz que ele não conseguiu nenhuma pista sobre o dono. Nisso Debbie se anima, acreditando que poderia ficar com o gato, mas Rokuro menciona que, como ele tem uma coleira, ele já tem um dono, e isso poderia acabar dando problema. Mas Debbie fica irritada, pois ela não quer se separar do Ankokumaru. Sim, ela já até deu nome pra ele. Rokuro começa a comentar sobre as responsabilidades de se ter um animal de estimação, e pergunta se ela iria ser responsável, mas como qualquer criança mimada, Debbie só diz que sim, sem pensar.
Nisso o gato começa a fazer mais graça e a Debbie volta a se animar ainda mais com ele. A discussão continua um tempo até que uma garotinha surge com a mãe dela dizendo que aquele era o gato dela. Rokurou manda a Debbie devolver o gato para elas, mas Debbie finge não saber de nada. Mas quando ela olha pro gato, ela nota que ele estava encarando a garotinha e ele miava bem animado, o que deixou Debbie bem desanimada, e depois de termos uma cena dela encarando o pôr do sol, enquanto Rokurou tenta animá-la, elogiando ela por ter devolvido o gato para a dona dele. E diz que no dia seguinte ele iria preparar um desafio bem divertido para eles. O Omake do capítulo conta com a Temari dizendo que gostaria de comer yakiniku, pois ela viu um especial sobre um restaurante de yakiniku na TV no dia anterior. Debbie fica sem entender, até que Rokurou explica que isso seria um prato feito com carne bovina grelhada. Nisso ele explica o que seria uma vaca para Debbie entender melhor de onde vem a carne, que ele disse. E nisso ela decide arrumar essa carne para eles, em retribuição às coisas que a Temari já fez por ela. O problema foi que a tal carne bovina que ela planejava pegar era de um minotauro demônio que ela surge dando um mata-leão e dizendo que logo ele iria parar de lutar. Nem preciso dizer que eles só rejeitaram a oferta. O capítulo começa mencionando que fazem 2 meses desde que começaram a receber a Debbie no mundo humano. A temporada de chuvas começa e Temari diz que não gosta desse período, pois seu cabelo fica bagunçado por causa da umidade. Rokurou começa a imaginar que esse período de chuva seja bem complicado para as garotas, e nisso surge a Debbie provando que até garotas demônio passam por esses mesmos problemas. Temari se anima a ajudar a Debbie a arrumar o cabelo dela, e diz que vai testar vários penteados para deixá-la bem bonita. E no que ela diz bem animada para o Rokurou que iria ficar bonita, o mesmo acaba perguntando se um penteado iria mudá-la tanto. Vendo isso, Temari sugere que eles façam um desafio de penteados de Debbie, onde se o Rokurou reconhecer que ela ficou bonita, a Debbie ganha. Nisso o Rokurou já fica preocupado com o destino da humanidade, pois ele se lembra que ela disse que iria acabar com a humanidade se ele perdesse. Depois de um tempo arrumando a Debbie, ela mostra o primeiro penteado, que foi a Debbie Twin Tails, o que já deixa o Rokurou travado, tendo que pensar bem no que dizer, mas ele consegue evitar de falar que ela ficou bonita. Debbie fica irritada por ele não aprovar, mas ele menciona que se ele aprovasse o penteado, a humanidade seria erradicada. Depois de consolar a Debbie, Temari prepara os outros penteados para ela, desde long bob até trança lateral. E se eu estiver falando algum nome errado, desculpa, é que eu não manjo muito desses negócios. Rokurou continua evitando de elogiar, mesmo querendo muito admitir que ela estava ficando muito linda com cada penteado, e a Temari nota que ele está se esforçando muito para não perder. Ela só esqueceu o porquê. Nisso, Temari planeja seu ultimato e manda Rokurou sair do quarto por um tempo, e quando ele volta, ele se depara com a Debbie de cabelo longo esvoaçante. Rokurou simplesmente congela vendo aquele visual da Debbie, enquanto Temari explica que esse visual funciona bem com a Debbie, dando um ar de adulta. Temari nota que está surtindo efeito no Rokurou, e nisso a Debbie se anima e começa a balançar o seu cabelo. Mas Temari esqueceu de avisar um pequeno detalhe. Como o cabelo da Debbie é naturalmente rebelde, por ela ficar balançando demais o cabelo, isso iria reverter o procedimento que a Temari fez, e iria virar uma bagunça novamente. E o capítulo termina com a Debbie com um penteado de puff e o Rokurou salvo. O Omake desse capítulo não tem muito o que dizer, os dois estão jogando Mario Kart, até porque não tem como dizer que isso não é Mario Kart, e como qualquer jogador casual em jogos de corrida, a Debbie fica se contorcendo para fazer as curvas. Rokurou menciona que não precisa fazer isso, mas ela diz que não consegue evitar porque é um reflexo natural. Depois de discutirem um pouco, Rokurou fica pensando que eles continuam jogando todo dia e cada vez mais ele nota o quanto a Debbie é fofa, e nisso ela se contorce de novo e acaba colocando a cabeça dela no ombro do Rokurou. Nisso os dois ficam corados e a Debbie enfia um socão na cara do Rokurou. O capítulo seguinte começa com os dois se preparando para o desafio do dia, que seria um desafio de comer raspadinha mais rápido. Nisso já viu onde isso vai dar. A ideia foi da Rui, a garota do time de softball que surgiu nos capítulos anteriores. Rui parece bem animada com o desafio deles, pois ela quer compensar a Debbie pela ajuda do outro dia. Debbie fica confusa em como aquilo poderia ser um desafio tendo uma porção tão pequena, mas Rokurou já avisa que seria mais difícil do que parece e que aquilo seria um desafio de resistência. Debbie tenta se fazer de incrível, mencionando que por ser a Strongest Demon, não teria como perder em resistência contra um humano. Mas Rokurou a provoca e nisso os dois começam o desafio. Debbie dá a primeira colherada e nota a temperatura e acredita que será uma vitória fácil. Como é um desafio de comer mais rápido, ela já vai se entupindo de raspadinha, mas nisso ela cai na armadilha da primeira técnica de assassinato da raspadinha: o congelamento de cérebro. Para resumir, comer raspadinha muito rápido acaba dando uma sensação de cérebro latejando de dor por causa do frio. Debbie acaba sendo muito afetada por isso, mesmo tentando fingir que não, e nisso ela tem que replanejar sua estratégia. Ela se lembra que tem que ser rápida para vencer, mas pretende deixar o gelo derreter na boca para não sofrer com o congelamento do cérebro. E com isso, ela sofre da segunda técnica de assassinato da raspadinha: a queimadura dos dentes. Ao deixar comida muito gelada na boca por muito tempo, os dentes sofrem com a baixa temperatura, fazendo eles arderem. Após a Debbie fazer uma expressão que eu espero não dar problemas no YouTube, ela volta para o desafio, mas nisso ela acaba caindo na armadilha da terceira técnica de assassinato da raspadinha: o xarope no topo. Para simplificar, quando você come raspadinha, o ideal é ir furando o gelo aos poucos para deixar o xarope ir descendo,
Caso contrário, você acaba começando comendo gelo com o xarope, mas em pouquíssimo tempo você vai estar apenas comendo gelo raspado sem graça. Rokurou tenta falar com a Debbie para ver se ela ainda vai insistir, e de fato, ela não desiste só por isso. Mesmo com o rosto no cabelo dela já mostrando que ela perdeu a vontade de viver praticamente. Debbie acredita que vale mais a pena desistir do desafio, até para não sofrer com as consequências disso no dia seguinte. Porém, Rui nota isso e começa a torcer por ela e menciona que a Strongest Demon não poderia simplesmente desistir assim e que ela tem que se esforçar mais. Debbie, sem conseguir recusar o pedido da Rui, continua no jogo, tentando não se forçar demais. Mas Rui começa a ver que ela está querendo pegar leve e exige mais da Debbie. E nisso, Debbie insiste no desafio e com Rui praticamente parecendo um treinador motivando o atleta a se esforçar mais no treino. Rokurou nota que isso é pelo fato de ela ser o as do time de softball. Então ela é acostumada com isso, mas acaba que a Rui se empolga tanto que sobra até pro Rokurou. No final, Rokurou vence o desafio, mas fica com a baita dor de cabeça, enquanto a Debbie, bem... A Rui tenta animar ela dizendo que a derrota de hoje vai motivá-la a buscar a vitória de amanhã, mas a Debbie já sofreu com tantas técnicas terríveis da raspadinha que ela está completamente acabada e parecendo um velho de ressaca, só pedindo para não falar tão alto e diz que mesmo ainda tendo tempo para ficar no mundo humano, ela iria embora para descansar. E nisso o capítulo acaba com a Rui acreditando que a Debbie estava muito triste pela derrota e o autor mencionando que a Debbie conseguiu uma nova forma de guardiã. O omakê do capítulo é bem simples. Rokurou menciona que não lida bem com o calor do verão, mas Debbie diz que não liga tanto pois no inferno é bem mais quente. Ele cogita que então tenha problemas com o frio do inverno, mas ela responde que também não, pois o inverno no inferno é bem mais frio também. Rokurou fica animado e diz que isso era esperado pela autoproclamada The Strongest Demon, mas nisso ela começa a lembrar que no período entre o outono para o inverno, ela fica bem depressiva, vendo as folhas caindo e se desfazendo no chão, pois só faz pensar se sua vida jamais iria melhorar, e com isso seu ânimo todo acaba desaparecendo, e Rokurou começa a refletir sobre o que ela disse. Para finalizar um pouco mais animada essa parte, um destaque para Debbie vendo que ela ficou com a língua azul depois de comer raspadinha. No capítulo seguinte, o título é Killing Time, que pode ser traduzido para Passando o Tempo ou algo assim. Nesse capítulo, vemos Debbie surgindo sobre um enorme deserto de um cenário pós-apocalíptico. Reizo surge para falar com ela e Debbie menciona que estava entediada, e nisso ela foi para aquele local para apreciar a vista. Debbie menciona que é um local solitário, por não ter nada, mas Reizo menciona que ela não pode negar que é verdade. Afinal, aquilo foi o que sobrou depois que a Debbie erradicou a raça humana. Nisso ela começa a conversar sobre como isso aconteceu. Para começar, Rokurou desafiou a Debbie para um jogo, e no caso ele voltou a desafiar ela para um jogo de Old Maid. Mas dessa vez, Debbie estava mais preparada e conseguiu vencer o Rokurou no primeiro desafio balançando seus olhos localmente para não dar uma dica para ele. Depois disso, em um momento de desespero, Rokurou pediu uma melhor de 3 e fez um contrato com a Diablo para que ele virasse um demônio e conseguisse superar as habilidades da Debbie. Mas nisso, a terceira partida virou literalmente o Armagedon. Temari foi revelada sendo uma espiã do governo que estava observando os passos da Debbie desde o início, e quando ela notou o risco que estava surgindo, ela fez com que o mundo inteiro se mobilizasse para detê-la. Mas eles não foram páreo para a técnica da Big Bang da Debbie, que simplesmente varreu todos eles. Porém, seu poder era tão grande que ela acidentalmente erradicou toda a humanidade junto. Debbie fica se vangloriando de sua força e do quanto aquilo foi divertido, mas nisso ela começa a pensar se ela realmente queria vencer. Debbie diz que ela realmente se divertia com os desafios, mas agora não existiam mais humanos porque ela os destruiu e nisso ela começa a chorar. Debbie se pergunta do que serve ser a Strongest Demon, se o que ela mais desejava ela perdeu. Reizo começa a confortar ela dizendo que sempre foi assim. Ela sempre foi extremamente forte, e por isso ela nunca teve um desafio no inferno, e quando vencia suas lutas, ela não sentia nada. Mas com o Rokurou, ela encontrou um oponente à altura dela, e ela termina dizendo que não precisa se preocupar. Nisso, a Reizo se transforma em Rokurou dizendo que ela jamais venceria pois ela é péssima em jogos e ela fica confusa perguntando como ele está vivo. Mas Rokurou simplesmente diz que ela precisa acordar, e nisso descobrimos que tudo não passou de um sonho, e o nome do capítulo, na verdade, é Nap, ou Soneca. Debbie acorda na cama do Rokurou e ele diz que ela havia pedido algo para beber, mas quando ele voltou ela havia dormido. Debbie diz que teve um pesadelo terrível. Ela diz que não se lembra muito bem, mas sabe que foi assustador, e que quando acordou no quarto dele, ela ficou aliviada. Rokurou diz não fazer ideia do que ela está falando, mas ele já preparou um desafio para eles. Nisso a Debbie perde novamente, mas dessa vez ela parece bem mais tranquila de ter perdido, o que impressiona o Rokurou. O omakê nesse capítulo mostra a Debbie lendo uma revista que fala sobre a vista do oceano em Okinawa, e Rokurou pergunta se ela gostaria de ir ver o oceano. Mas ela diz que não, pois ela não teria interesse em gostos humanos.
Mas ela começa a listar tantas coisas de praia e com seus olhos do cabelo praticamente fascinados, fica impossível acreditar nas palavras dela. Rokurou tenta fazer ela admitir que ela quer ver o oceano, mas ela se irrita e volta a listar inúmeras coisas de praia, mas ainda diz que não tem interesse nenhum. Mesmo com os olhos do cabelo praticamente fazendo carinha de cachorro sem dono pedindo para irem pra praia, e em uma nota do autor dizendo que o próximo capítulo seria um episódio de praia. Um extra após isso, bem rápido, traz a Debbie mostrando um trevo de 4 folhas que ela se esforçou muito para achar para o Rokurou. Mas quando ele ia pegar, ela come apenas para mostrar que ela era malvada. E perder de novo. Só passando para agradecer aos membros Classe S que têm apoiado o canal, como o Sylvan e o AloneCast. E se quiserem ajudar o canal a crescer e ter acesso ao conteúdo exclusivo, só se tornar um membro Classe S. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!